Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 6 de abril de 2026. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ela, a doutora advogada das chuvas, senhora Sandra Maia. Olá, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos, sem dor na lombar? Que eu tô ficando velha. Coluna aqui só se for pra substituir, porque tá Freud. E diretamente das terras nortenhas, o doutor cortador de fitinhas de áudio, também pedalador, senhor Thiago Miro. Olá. Estamos aí numa semana de algumas notícias tristes, mas também alguns momentos históricos para a humanidade. Sim, sem dúvida. É isso aí. E aí, meu povo? Bora comentar? Bora! Chegando aqui na nossa sessão principal, povo, seguinte, recado ultra rápido, já na sessão principal mesmo. Tô sem acesso ao perfil do Comenta Pod no Instagram, então tudo que vocês estão vendo lá é o que tá programado para ser compartilhado, de Reels, essas coisas assim, então não tenho como ver mensagens nem nada, só consigo programar algumas coisas. Então vocês vão notar que o nosso perfil vai ficar um pouquinho assim largado, né? Então, já que a gente está aqui na sessão principal, vou pedir para o senhor Thiago Miro, que tem uma matéria super aí, para ele trazer para nós. Bom, então vamos lá, vamos começar com uma parte mais para baixo, né, que a gente teve aí essa semana duas notícias relacionadas a mortes de crianças, né, que chocaram um pouco o país. Eu queria trazer... não é sobre o acidente em si, mas a repercussão que acabou tendo, né? Um dos acidentes que ocorreu em Diadema, em São Paulo, onde um cara alcoolizado invadiu uma casa com um carro e matou duas crianças, né, que estavam brincando ali na frente de casa. E tivemos também o acidente com o nosso colega aí de profissão podcaster, né, o Cacofonias. O filho e a ex-esposa dele, mãe do filho dele, morreram num acidente no Rio de Janeiro, foram atropelados por um ônibus. O motorista do ônibus deu um depoimento dizendo que eles iam numa bicicleta elétrica na faixa da esquerda, o ônibus vinha na faixa da direita, e um carro teria fechado a bicicleta, fazendo com que eles caíssem. E como eles caíram deitados para a direita, o ônibus não conseguiu evitar o acidente e acabou atropelando ambos, né? Ambos morreram, né, por conta do acidente. E eu queria trazer o seguinte, o Cacofonias, ele é um podcaster conhecido nosso já de muitos anos, mais de 10 anos que nós conhecemos o conteúdo dele. Sim. Mas pelo menos a impressão que eu tenho é que ele ficou muito mais conhecido para um público geral depois que ele começou a publicar sketches de humor no Instagram, no TikTok, né? E uma coisa que se aproxima da gente, ele tinha um conteúdo ateísta. E eu digo ateísta porque, digamos assim, ele pregava o ateísmo de forma ativa, né? E um vídeo que é muito marcante dele, por exemplo, muito conhecido, é ele justamente conversando com o filho dele, explicando que o filho dele pergunta o que é que acontece depois que morre, né? E o vídeo inteiro ele explica por que é igual antes de nascer, né? E, cara, me deu um desgosto tão grande, assim, que a morte da criança já foi um desgosto. Mas em todos os locais onde essa notícia foi compartilhada, o amor cristão dizendo que aquilo foi um castigo por ele fazer piada com Deus, né? É tão triste, sabe? Ao mesmo tempo que dá tanta raiva de quando você vê isso. E ao mesmo tempo não surpreende, sabe? Porque no momento em que eu soube da morte da criança, eu sabia exatamente que era isso que ia acontecer. Porque o fato do conteúdo dele ser tão voltado ao ateísmo, na hora que caísse nos sites grandes de notícia, os cristãos iam demonstrar todo o amor que eles sempre demonstram por quem não acredita no mesmo que eles acreditam. E tem uma questão também, que é que o Caco, né, o Cacofonias, ele não era só conhecido por conta dos podcasts e também por conta das sketches que ele fazia nas redes sociais dele. Ele era muito conhecido por ser roteirista do Zorra Total, dentre outros produtos da Globo. E não só isso, recentemente ele foi para outra emissora, se eu não me engano, acho que ele estava na Band também. Então, assim,
o Caco, ele era uma pessoa ultra conhecida, ele era uma pessoa que estava fazendo diversos conteúdos, estava testando diversos conteúdos de sketch e tudo. Eu me lembro que eu me deparei com um conteúdo dele, aquele Caco Piloto, sabe? Quando ele fazia algumas coisas de humor como se estivesse fazendo a voz de um piloto, falando alguma coisa. Aí ele fez alguns vídeos com a roupa de piloto, tudo, e tirando sarro mesmo. E eu lembro que quando eu vi, eu reconheço a voz dele, né, porque eu era ouvinte dele, dos podcasts que ele fez parte, e eu reconheci a voz, eu falei assim, caralho, por que o Caco tá fazendo esse conteúdo se passando por piloto? Porque foi uma época que eu tava muito vidrado em conteúdo aeronáutico, então eu tava consumindo muita coisa de conteúdo aeronáutico e ele caiu no meu algoritmo por conta desse quesito aeronáutico. Mas eu reconheci a voz dele e falei assim, por que caralhos o Caco tá fazendo esse tipo de conteúdo? Tipo, isso é prejudicial. E era uma época que eu tava consumindo muito Lito. Então foi um momento que eu adquiri muito conhecimento aeronáutico, perdi bastante medo das coisas que eu tinha e percebia que o conteúdo que o Caco fazia, por mais que fosse piada, eu sentia como se fosse um conteúdo que trazia mais medo e dúvida do que esclarecimento e conforto. E aí, tipo, passou, tá ligado? Nunca mais vi mais nada, tal. Inclusive, acho que eu cheguei a bloquear o Caco no Instagram pra não aparecer mais os vídeos dele e tal. E um tempo depois, saiu um vídeo dele explicando por que ele tava fazendo aquilo. Tipo, como que o simbolismo passava credibilidade, entendeu? Que ele falou, eu não sou piloto, eu sou comediante. Eu fiz isso pra mostrar a vocês como certos símbolos passam credibilidade e vocês nem questionam. Vocês só passam pra frente. Então, tipo assim, ele comentou, foi um puta de um experimento social. E eu achei isso mega foda, sabe, na época. Porque eu falei assim, caralho, mano. Porra, eu caí, mas caí pelo outro lado. É isso, todo dia a gente vê no Instagram pessoas dando conselho sobre alimentação e saúde, botou um jaleco. Sim. Acabou, já passou a ter uma autoridade na área. Exatamente. Então, eu lembro que cara, isso foi incrível, assim, e por eu conhecer o Caco pouco, conhecer ele de podcast, porque assim, quando a gente escuta um podcast, a gente sabe que a gente conhece uma vertente daquela pessoa, não a pessoa pelo todo, né? E assim, isso hoje, eu tenho uma cabeça um pouco mais, não é adulta, que seria mais madura, que hoje eu falo assim que eu tento não julgar muito conhecidos de conhecidos, amigos de amigos, já fiz muito isso, sabe? Mas hoje eu tento não fazer porque a gente só conhece uma vertente, assim como os nossos ouvintes aqui conhecem uma fração da gente. Isso. Entendeu? E aí entra um pouco esse quesito do Caco. Eu entendo muito bem o que ele tá passando. E entendo ainda o que ele vai passar. E entendo o que ele vai ouvir. E entendo o que vão falar. Porque existe uma coisa que é assim, quando você é um filho e perde um pai, existe um nome, você se torna órfão. Mas quando você é um pai e perde um filho, um pai, uma mãe perde um filho, não tem nome pra isso. A gente até hoje não conseguiu arrumar um nome pra isso. É porque é antinatural, né? É antinatural. Sim, e assim, existe uma questão. Não existe palavra nesse mundo que conforte o coração de um pai ou de uma mãe que passou por isso, tá ligado? Nossa. Olha, eu sou pai de uma menina de 5 anos. Não tem terror maior do que quando a gente começa a imaginar essas coisas acontecendo com ela. Por exemplo, eu há 2 anos mais ou menos comprei uma piscina de plástico de 1.000 litros pra minha filha brincar. Uhum. Cara, é raro. É raro uma semana que eu não tenha um pesadelo dela morrendo afogada. Imagina. Porque eu fico com esse terror de fiscalizando, de prestando atenção sempre o tempo inteiro quando ela tá brincando. E eu acordo assim num desespero, sabe assim? É muito louco isso, o medo que a gente tem de qualquer coisa acontecer com ela. E pode ter certeza que esse medo que você sente não é a fração do que um pai ou uma mãe passa. Tá ligado? Nossa. Toda notícia que envolve mortes violentas de criança, a gente aqui em casa, a gente evita até comentar, porque só a ideia de imaginar algo acontecendo com a gente. Há 1 ano e meio, mais ou menos, teve em Santa Catarina, um cara entrou numa escola e matou 13 crianças, se eu não me engano. Nossa Senhora. E uma das crianças era
igual a minha filha, a aparência física, Nossa e que senhora. foi a foto que estampava a matéria, né? Aquilo é uma porrada. Puta que pariu. Ou imaginar, tipo, aqui na frente de casa eu poder estar brincando com minha filha na rua e vir um carro a 80 por hora e atropelar a gente. Mano. Não, e aí entra esse ponto que você falou, não só sobre o amor cristão, mas a questão da... E o Caco falou isso, porque eu fui ver o Instagram dele depois, e foi aí que eu descobri que ele tava bloqueado pra mim. Porque eu fui procurar o perfil dele, aí quando eu entrei, apareceu, essa pessoa está bloqueada pra você. E aí eu fui ver ele dando entrevista, muito provavelmente no momento logo após o velório, o enterro. Aliás, ressaltar aí a rocha sentimental que ele tava ali na hora. Sim. Porque menos de 24 horas depois do acontecido, o cara conseguir estar sóbrio, sabe assim, conseguir articular bem o que queria falar, é uma força mental absurda ali. Sim. E ele falar sobre a questão de que a imprensa tem que passar a tomar cuidado como vão noticiar algumas coisas. E aí entra uma coisa que a Sandra estava comentando antes da gente entrar, a questão da morbidez dessa galera que adora consumir conteúdo de acidente. Isso desde a época que a gente tinha lá seus 15, 16 anos, que tinha aquele Faces da Morte, que era aquele... o VHS, com coisas de acidentes. Tinha o assustador, o assustador.com, lembra? Isso. Não, a internet é um dos primeiros sites que bombava, assim, por exemplo, quando a internet começou no Brasil, era aquele um que tinha... É Cabuloso? Eu não lembro. Era o Assustador. Mas que tinha as fotos dos Mamonas no acidente aéreo. Isso, verdade, era. Acho que era o assustador mesmo que tinha. Era o Assustador. Era o Assustador. Era aí. Mas nossa, bombava, todo mundo conhecia o site. Sim. Isso existe realmente. Eu fico pensando essa questão dessa morbidez, se isso acaba meio sendo meio natural a todo ser humano, porque a gente tem um certo fascínio pela morte. Então, toda vez que alguém posta uma imagem que tá de luto pela morte de alguém, todo mundo fica curioso para saber como aquela pessoa morreu. Sim. Locais onde ocorreram seja a morte de uma pessoa muito importante ou uma grande quantidade de pessoas morreram ao mesmo tempo, é curioso. As pessoas visitam Auschwitz, as pessoas visitam a Praia da Normandia na França, o local onde a bomba atômica caiu em Hiroshima, são locais turísticos. Chernobyl? Os próprios calabouços na França. Esses locais de grandes tragédias, eles atraem muito o interesse. Sim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, não é bom isso, sabe? Não é bom pra nossa cabeça, não é bom pra gente como sociedade, forjar uma sociedade baseada em sangue, porque, querendo ou não, a gente vai ficando, não é cascudo, mas a gente vai tornando banal. Insensível. Isso. Insensível. Eu não sei se isso tem no Sudeste, mas aqui no Nordeste são muito famosos jornais que escorrem sangue, aqueles jornais de meio-dia, e as pessoas estão almoçando. É o Datena fazendo escola, cara. Então, as pessoas estão na hora do almoço, vendo o sangue escorrendo da televisão. Sim. Sobre esse assunto, acho que num dos episódios eu já cheguei a comentar que muito do que acontece hoje, de coisas que a gente vê hoje, mata, pena de morte, arrebenta, lincha, muitas dessas coisas são reverberações dessa insensibilidade adquirida pelo brasileiro desde que... Há muitos anos tinha aquele homem do sapato branco lá, esqueci o nome dele, mas era um pouco diferente a questão. A partir do momento que começou esses programas policiais, em plena hora, assim, aí acho que no norte tem até um documentário muito bom na Netflix sobre um cara que fazia esse tipo de programa e no final das contas parece que era ele que matava para chegar primeiro no coisa, esqueci o nome. Tá ali no Amazonas, né? Tem um documentário sobre ele na Netflix. Ele encomendava os assassinatos. Esqueci o nome do documentário, mas depois a gente deixa aí para vocês verem. É um documentário muito, muito bom. E a partir desse tipo de programa, aqui no Sudeste não tem muito na hora do almoço, mas o Datena começava às 5 da tarde, não sei que hora tá começando agora, mas é a hora que a criançada ainda tá na TV, tá vendo TV, tá passando pela sala, o povo tá fazendo janta, e todo mundo vendo
não só da Atena, mas, né, todo mundo vendo. Porque, assim, um crime comum. Gente, entendam, não tô falando que crimes são comuns. Enfim, eles não vão parar nesses programas. Os que vão parar nesses programas são os bárbaros, entendeu? São Sim. os brutais, os violentíssimos, né? Porque o cara tá querendo audiência, tá querendo grana. E as pessoas começam a achar que, primeiro, todo criminoso é perigoso a esse ponto, né? E começam a ficar insensíveis. Hoje é um morto, amanhã tem outro morto, outro morto. E elas param de se chocar com a violência. Começa a ser normal. Todo dia tá ali na minha cara, na minha... Então, sim, o Caco tá muito certo. Primeiro, eu atravessei comentando, mas então vou dar, né, deixar meus pêsames, porque também acompanhava eles quando eles ainda eram casados, ele e a mãe do Chico. E assim, vocês estavam falando de serem pais, eu não sou mãe, mas a hora que eu li a notícia... Aliás, eu não li a notícia, né? Eu vi a notícia semana passada, passando pelo meu feed. Câmeras filmaram o atropelamento de mãe e filho, mas era sempre assim a manchete. E por conta de eu achar também bastante mórbido, eu não entrei para saber detalhe. Aí hoje eu vi passou pelo meu feed uma homenagem dele ao menino, eu me assustei, porque ele é desesperado por aquele filho dele, né? É um cuidado, é um amor, o menino tá sempre em evidência em tudo que ele faz vídeo com o menino, sabe? É um pai muito presente, muito carinhoso, muito amoroso, muito tudo. E ela também era uma mãe espetacular, não só pelo que a gente via, mas pelo que todo mundo falava, né? E aí eu fui saber que era o acidente que na semana passada estava passando pelo meu feed, que era a ex-esposa dele e o filho. E embora eu não tenha filhos, eu tenho sobrinhos, e eu tenho um de 10, né? Vai fazer 10 agora no final de semana. E foi a primeira coisa que eu pensei, que nem você, Thiago. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, meu Deus, sabe? Você vê aquela coisinha ali completamente... Eu contei pra vocês, né, que a semana passada ele falou pra minha mãe que queria canjica. Minha mãe foi no mercado, comprou todas as coisas pra fazer canjica. Quando chegou em casa, ele falou, mas não põe frango, vó. O que ele queria era canja. Então, assim, aí você vê essas coisas, assim, que fica na história, e todos os meus sobrinhos tem um dos meus sobrinhos que agora já é casado e coisa, uma vez chegou todo sujo, ralado em casa. O que aconteceu, Felipe? Ele falou, levei um escorrego na porreirinha. Até a gente descobrir que ele queria falar que ele tinha escorregado na pocinha, porque choveu. Nossa senhora! Demorou pra gente entender o que era. Então, as coisas que as crianças fazem, meus sobrinhos falam, assim, que fica na história, e você vê aquela coisinha falando bobagem, dando umas mancadas dessas, assim, e de repente você não tem mais, sabe? É muito triste. Eu vou parar, porque senão daqui a pouco eu vou chorar. Não, deixa eu trazer uma reflexão, porque quando as pessoas que nos ouvem sabe, se não sabe, volta a 1 milhão de programas aí, lá pro programa 10, alguma coisa assim, 7, 8, 9, 10, enfim, lá pro começo. Foi quando o meu enteado faleceu, e foi quando gerou uma certa reflexão em mim, e aí eu vou aproveitar esse momento para trazer essa reflexão para vocês, que é essa questão de meus pêsames, meus sentimentos, não tanto meus sentimentos, mas sabe, tipo, na verdade é isso mesmo. Sinceramente, não é algo que traz conforto. Não é uma palavra que traz conforto, sabe? Não tô criticando vocês, eu tô mais trazendo como uma reflexão no seguinte sentido. É mais algo protocolar de uma coisa que, assim, a gente não sabe o que falar pra pessoa e aí... o que eu tava imaginando. Usa esses termos como uma coisa protocolar pra não... Ai, nossa, eu não posso não falar nada, então... Eu vou falar meus sentimentos, meus pêsames. Mas pra mim, na época, a palavra que mais me trazia conforto era eu sinto muito, sabe? Porque eu sinto muito diz muita coisa. Diz, eu sinto muito por você estar passando isso. Eu sinto muito que isso tenha acontecido com você. Eu sinto muito que você esteja passando por isso. Do que só a gente falar meus pêsames, meus sentimentos. E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso que eu tô falando. Olha, eu compreendo você, porque você tá de um lado, o lado que sofreu. Eu também já sofri perdas, eu perdi meu pai, meus avós, enfim. Mas agora eu vou falar do meu lado, que eu acabei de dar os pêsames agora. Pêsames é pesar. É outra palavra para sinto muito, né? Meus pêsames.
eu estou sentindo pesar junto com você. É que assim, você quer que a outra pessoa saiba que você sente por ela, que você está triste por ela. Porque assim, existem duas coisas que as pessoas confundem muito. Uma é empatia e a outra é alteridade. Empatia é quando você conhece aquilo, já sentiu e entende. Alteridade é quando você não conhece aquilo, e aí sim, você tem que se colocar no lugar. Então, por exemplo, quando eu, mulher, falo uma determinada coisa, vocês precisam ouvir, que vocês nunca vão, por mais que vocês falem pra mim, eu entendo, não. Você nunca vai entender porque vocês são homens, entendeu? Quando eu, mulher cis, quando uma mulher trans fala pra mim das dores dela, eu nunca vou sentir as dores de uma mulher trans, porque eu sou uma mulher cis. E assim por diante. Um branco não pode sentir a dor de um negro. E assim por diante. Então, quando a gente fala... Só que, por exemplo, todo mundo já perdeu alguém. Todo mundo, em menor ou maior grau, sabe a dor que é. E sabe que nada, absolutamente nada que eu disser vai melhorar as coisas pra você. Não vai. Sim, Eu não sim. vou conseguir arrancar. Então, a única coisa que eu posso dizer é que eu estou sentindo pesar, porque eu reconheço a sua dor, eu entendo a sua dor, eu já passei pela sua dor. Então, meus pêsames, meus pesares, né? Eu sinto pesar por você. É mais ou menos a mesma coisa que eu sinto muito. Meus pêsames, eu sinto meu pesar, sabe? Meus sentimentos, eu sinto com você. É isso que a pessoa quer dizer, porque não tem palavra pra você dizer numa hora dessa. Não tem. Sim. A dor é estúpida, sabe? Não tem o que você dizer. Sim. Sr. Thiago, quer comentar algo? Não exatamente sobre os pêsames, mas dentro desse assunto ainda de perda de pessoas próximas, eu tenho uma coisa comigo que eu compartilho com minha esposa, que eu me preparo para a morte da minha mãe, por exemplo. Eu lembro quando eu era criança, que minha avó faleceu, eu vi minhas duas irmãs entrarem num desespero, assim, inacreditável. Porque quando minha avó faleceu, eu era muito criança. E eu tenho pouquíssimas lembranças dela, mas minhas irmãs já eram praticamente adultas. E eu lembro muito do desespero, assim, de gritos e pessoas tendo que segurar, sabe? Assim, muito desespero mesmo. E desde então, eu botei na minha cabeça, assim, quando minha mãe morrer, eu tenho que ser aquela pessoa que vai ser uma rocha para ter que cuidar de tudo, porque minhas irmãs não vão segurar a barra de jeito nenhum. E atualmente minha mãe já tem quase 80 anos. Então, pode ser a qualquer momento, sabe? Não vai ser uma surpresa se amanhã chegar essa notícia, por exemplo. E eu, toda vez que ela vai para o hospital por algum probleminha que teve e tal, eu sempre já fico aquela, tenho que me preparar, eu não posso deixar me levar pela emoção nesse momento. E é curioso isso, né? Porque eu sei que minhas irmãs não vão aguentar a barra quando acontecer. Mas rolar uma coisa que você vai se lembrar depois. Porque vai, né? Infelizmente as coisas... sei. Uma hora, mais hora, menos hora. Todo mundo, todos nós. Mas ainda que você consiga, que nem você estava falando do Caco ter sido uma rocha nessa hora. Ainda que você consiga, na hora, resolver tudo. Depois de tudo feito, você despenca. Você despenca absurdamente. Porque eu sou desse tipo. Na hora do apavoro, não tem ninguém que consegue manter a calma como eu. Eu resolvo tudo, eu falo com todo mundo, eu assino tudo. Tudo. Eu faço sem chorar, sem gritar. É uma calma. Eu dou mais chilique com o tapete torto do que numa hora de desespero desse. É verdade. Porra. Eu faço tudo, eu organizo tudo, converso com quem tiver que conversar, me reúno com quem tiver que me reunir, assino tudo que tiver que assinar, providencio tudo. Aí depois de tudo pronto, aí eu desmorono. Mas aí, assim, gente, é feio de ver. Porque daí eu choro, nossa, sabe? Fico em posição fetal, assim, mas aí tá tudo resolvido. Eu imagino que isso aconteça. E a minha lógica foi justamente a que tu falou, é de que, queira ou não, nas primeiras 24, 48 horas tem muita burocracia pra se resolver, né? Você vai ficar que nem um zumbi. Eu lembro que quando a minha avó faleceu, assim, eu nunca tive, né? Eu nunca tive uma perda traumática. Porque os meus avós já eram muito velhinhos, bem velhinhos mesmo. E o meu pai, embora ele já fosse de idade, porque minha mãe com meu pai tem uma diferença muito grande de idade, o meu pai, ele faleceu de câncer. E então a vida toda foi passada limpo antes de ir, sabe?
A gente falou todos os eu te amos que precisava, a gente conversou de tudo que, sabe, a gente riu, a gente brincou, a gente, sabe, quando ele foi, e a gente já estava preparado para ele ir, quando ele foi, não foi traumático, foi triste, que sempre é triste, sempre é pesaroso, mas não foi traumático. Aquilo estava sendo, já era sabido há pelo menos uns 2 anos, né, que a questão não se resolveria. Então eu nunca tive uma perda traumática, assim, e eu lembro que quando a minha avó faleceu, fui eu que resolvi tudo, assim, tudo, toda a burocracia de funerária, de cartório, de banco, de tudo foi eu que resolvi, sabe? E do meu pai não, do meu pai foi a filha de uma das filhas dele, uma sobrinha minha. Essa história me lembrou a morte do meu avô, que foi uns 3 anos depois da minha avó, e eu já estava mais consciente, né, das coisas que estavam acontecendo, mas a dele foi uma morte inacreditavelmente tranquila, sabe? Ele, já na idade muito avançada, ele não conseguia quase andar, né, estava em estado vegetativo na cama, em casa, e ele estava sendo muito bem cuidado em casa. Eu lembro, veio muito na cabeça que a enfermeira que cuidava dele em casa tinha avisado para todo mundo que ia ser naquele dia que ele ia falecer. Aí as pessoas foram lá para casa e eu tava do lado da cama, a cama dele no meio do quarto, as pessoas ao redor. A enfermeira botou uma vela na mão dele, e eu imagino que seja pela religião, né? Ele era espírita, eu imagino que deve ser um ritual da religião, e acendeu a vela e por causa menos de 2 minutos ele faleceu, com todo mundo ao redor, extremamente tranquilo, tudo muito calmo, assim, isso foi muito marcante, e inclusive isso foi até uma coisa que me deu uma boa visão do espiritismo na época, que foi ter visto isso acontecer de forma tão tranquila. Quando o meu pai, meu pai morreu dia 1º de abril. Ele fazia aniversário dia 1º de março. Caramba. Aí ele fez 80 anos, ele morreu dia 1º de abril. E eu sempre brinco, falo, papai é tão safado que morreu no dia da mentira, vai ver que tá dando nó em todo mundo. E você sabe que eu nunca fui no túmulo do meu pai, só no dia do enterro. Nunca mais apareci lá. Porque eu sempre falei isso pra minha mãe. Nossa, já se vão quase, foi em 2009, 19, gente, 19, 17 anos, né? Isso. Sim. São 17 anos. Já faz 17 anos que ele faleceu. Era pra ele ter 97, né? E eu sempre falei pra minha mãe, eu não sinto que meu pai morreu. Eu não... No dia foi muito triste, foi muito... Porque tem fases também, né? A hora que você sabe é um choque, você chora. A hora que você vê a primeira vez ali no caixão, você se arrebenta. E a hora que enterra, que daí você não vai ver mais, que você se toca de que acabou, né? Que também é outro barco. Então são 3 momentos muito, muito violentamente tristes, assim. Só que eu sempre falei pra minha mãe, eu vim um enterro, chorei, passei por todas as fases. Só que eu falo pra minha mãe, assim, na minha cabeça, meu pai não tá lá. O povo tem mania de visitar túmulo, né? E às vezes até conversa e tal. E limpar, decorar, fazer as Eu coisas. não tenho a sensação, assim, quando, sabe, eu não tenho a necessidade de ir falar com ele. A impressão que eu tenho, como eu sinto, é que meu pai tá viajando, sabe assim? Eu não sinto que ele morreu, não consigo sentir que, nossa, acabou. Fim de que tudo, foi assim. uma morte natural, né? Imagino por isso. Provavelmente foi isso. Ficou tudo. É que nem eu falei, é triste e a saudade vai existir pro resto da vida. Nunca vai embora. Exatamente. Nunca vai embora, nunca. Você se acostuma com a saudade. Saudade faz parte da sua vida. Você se acostuma com ela, mas ela não vai, ela tá sempre ali. Só que você não, depois de um tempo, você não sofre mais. Você sente saudade, mas você já não sofre. Eu tendo a dizer que depende do tipo de saudade. Se é por conta de uma perda mais traumática... Sim, mas aí é traumática. Ela vai continuar doendo com o passar dos anos, mesmo que passe muitos anos. Mas aí é que tá a diferença. O trauma. Exatamente. Por exemplo, o que a gente tá falando dessas 3 crianças, né? Porque teve o Chico, filho do Caco, teve as 2 crianças de Diadema, que a gente nem falou desse assunto, mas assim, pra mim, um bicho desse tem que ficar... E olha que eu não sou punitivista, mas um bicho desse tem que ficar preso.
pro resto Cara. da vida. Não, e o cara falou que ele tinha brigado com a ex-namorada, assim, ele, sei lá, tomou um chifre, alguma coisa, aí bebeu e saiu pra dirigir. É. Porque eu penso assim, sabe, é a falta de você conseguir não só lidar com as suas próprias frustrações, mas de você ter o mínimo Exatamente. noção de convivência social. Uma pessoa que. E eu não vou ser hipócrita, falar que eu nunca fiz isso. Ah, pelo amor de Deus, gente, eu vou bater nos 50, eu já tive 20, sabe? É claro que eu já fiz merda na vida. É óbvio. Inclusive, eu tava falando com um amigo meu esses dias, ele é casado, com 2 filhos hoje em dia, a gente trabalha junto e a gente fez faculdade junto. E a gente é muito amigo, desde então, sou muito amiga da esposa dele também. E a gente tava falando, eu não sinto a menor falta de fazer nada na minha vida. Porque eu vivi eu fui criança, eu fui adolescente, eu fui uma adulta, É. uma jovem adulta idiota, e eu fui, passei por todas as fases da minha vida. Então, assim, A gente tem que agradecer tenho- muito que não tinha redes sociais É. na nossa adolescência. Sim, nada ficou registrado. Nada ficou registrado. Diga por você. Diga Mas- por você. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou uma mulher que, na porta de fazer 48 anos, com uma cabeça de 48 anos, que quero viver coisas de 48 anos. Eu não quero viver, eu não quero me vestir, eu não quero me comportar como uma menina de 20, entendeu? Ah, você tá sendo preconceituosa? Não, eu estou falando de mim, da minha experiência. Eu não tenho saudades de tempos porque eu vivi corretamente nos meus tempos. Então eu não vou ser hipócrita aqui e falar, nossa, eu sempre fui a senhora da razão. Não, eu fiz muita merda. Mas merda para um caralho. Na época que eu tinha que fazer Sim. merda para um caralho. E hoje eu sou uma pessoa de 48 anos que amadureceu e compreende coisas de um adulto de 48 anos, que eu penso que uma pessoa que bebe e pega um carro, ele não tem, já passou, essa discussão já passou, sabe? Já foi. É errado e é muito errado. Pra começar, essa pessoa ela não se importa com ela. Não. Pra começar, essa pessoa não se importa com ela. Mas se ela se fuder, se ela bater numa árvore, bater num poste e se fuder sozinha, Sim. você vai, sabe? Mas assim, entrar numa casa e matar 2 crianças no quintal, sabe assim? É tão. É grotesco, sabe? A palavra é essa, é grotesco. Eu não tenho outra coisa pra falar. Quando o assunto é álcool e direção, eu sou irredutível à minha posição. Que deveria, sim, no Brasil, ser considerado uma tentativa de homicídio. Mas é classificado como dolo eventual, não é? Mas não É. importa se teve vítima ou não teve vítima. Se a pessoa foi pega bebendo e Não, dirigindo... mas já é um crime Não, mas bem é grave, crime, né? é Já é um crime, crime é bem crime. grave. Porque tem o dolo eventual. Mas eu É. acho que se você for pego... Então, mas se você... Isso se acontecer um acidente. Se você for pego em uma blitz, não entra como uma tentativa, entendeu? Não entra como uma tentativa porque você não tentou. Mas o que eu digo é o seguinte. É aí que eu falo que deveria Até ser. uma determinada medição lá, eu não sou especialista em trânsito, mas eu sei disso. Até uma determinada medida é cacete, mano, pré-menopausa, me ajuda. É administrativo, assim, você leva multa, Uhum, entendeu? Sim. É grave, mas você leva multa. É gravíssimo no caso. Aí, de um determinado, desse limite pra cima, é crime de trânsito. Já é outra Uhum. coisa. E acima, e aí tem mais um acima, aí aí acho que tem mais alguma punição também, acho que é crime mesmo, eu não sei direito, mas é crime de trânsito acima de um determinado limite, não é só multa que você leva, você é processado como um criminoso, é crime mesmo. Não é só de coisa, mas eu acho que eu não sei o que falar, sabe, gente? Porque agora eu só não sei, Thiago. Parece que eu vi o pai da menina, é uma menina e um menininho, né? Isso. E parece que a menina tá viva, porque ele falou assim: eu não sei como é que eu vou curar a cabeça da minha filha. Não, é porque tinham 3 crianças brincando. E aí 2 faleceram e Faleceu tem 2. E foi numa região que tinha várias câmeras. Então você tem câmera do carro chegando, câmera dele batendo na casa, entrando. Nossa senhora. Tem uma câmera que estava focada nesse pai, que ele sai da câmera e volta com a criança dele agarrada e começa a beijar a menina, sabe assim, Nossa senhora. aquele desespero. E você vê que ele tá falando alguma coisa pra ela, provavelmente um eu te amo, uma coisa assim da vida. E a menina, o carro passou raspando na menina, sabe? É porque assim, você não tá seguro
dentro de casa. Teus filhos não estão seguros dentro de casa mais. É essa sensação que a gente tem, sabe? Não, na verdade, os filhos não estão seguros dentro de casa, Não, justamente também por conta de aparelho celular. Mas assim, é outro tipo de segurança. Mas eu entendi o que você quis dizer. Não, mas, André, mas não é só essa questão. Eu também já falei sobre isso no episódio anterior. Não é, o povo fica assim, porque tem que aumentar a pena pra feminicídio pra Sim. não sei quanto tempo. Sim. Pra estupro, não sei quanto tempo. Sim. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Não adianta ter lei, ter pena no papel. Eu não quero. Porque a Erika Hilton foi contra aumentar a pena pra crime hediondo. Não me importa se um cara me matar, cometer um feminicídio contra mim, e ele for ficar 80 anos na cadeia. Eu já estou morta, entendeu? Sim. Eu prefiro que ele fique 10, eu estando viva. Eu prefiro que ele fique 5, por só ter dado um tapa na minha cara. Mas que ele fique lá e eu vivo aqui, entendeu? Depois que o cara me matar, não adianta ele ficar com 80. Eu não volto. Eu não volto. Sim. Então, vocês estão focando no lugar errado. Não é pena. Pena no papel não vale de nada. O que vocês têm que pedir, o que vocês têm que olhar, principalmente esse ano, que é ano de eleição, o que o seu candidato quer? É que nem agora mesmo. A gente voa nos assuntos, né, menino? Vai para um lado, vai para o outro. Mas isso tá bom. Que nem agora que teve lá, o governo mandou um projeto de lei contra a organização criminosa, correto? Sim, sim. O que o seu Derrite fez? Desvirtuou o processo inteiro. Inclusive, o projeto inteiro. Inclusive, nesse projeto, falava sobre taxar as bets, porque era um projeto conjunto, de taxar as bets em uma determinada porcentagem e aumentar o imposto sobre as bets para financiar a Polícia Federal. Porque vocês acham que não, mas é caro para manter a investigação. Precisa ter perícia técnica, precisa ter material para fazer a perícia técnica, treinamento desses peritos, o investigador, precisa ter carro decente para fazer as coisas, armas decentes, colete decente. Precisaria ter, mas não tem. Psicólogos e psiquiatras à disposição dessas pessoas. Precisaria, sabe? É assim, é muita coisa. Para a segurança pública. É um gasto alto, né? Não é só você achar que você vai colocar 80. Precisa ter campanha, sabe? Precisa ter campanha sobre prevenção. Precisa ter um monte de coisa. Agora a misoginia virou crime. Mas não adianta você ter um crime de misoginia se você continuar educando o homem, se você continuar não falando sobre misoginia com homens. Se homens não começarem a falar sobre isso com homens, não adianta, se não tiver educação, se não tiver uma complementação social, não adianta ter 150 anos, não adianta ter pena de morte. Se pena de morte evitasse crime, em lugares onde tem pena de morte, não haveria crimes. Exato. Não, mas esse é o tipo de coisa que a gente sempre falou há muito tempo atrás, que é a situação complexa. Que aí dá pra a gente elencar diversos pequenos pontos. Quando a gente fala em educação, eu não sei quantos estudos já saíram falando sobre cada real gasto com educação, não sei quantos reais economizados com penitenciárias. Quando a gente tem uma educação crítica, uma educação que te liberta como pensamento, que a galera da direita vai falar que é doutrinação, e a gente fala que é literalmente o alimento do pensamento crítico, não só isso, quando você tem infraestrutura, quando você tem possibilidade, quando você tem as pessoas entendendo o que são cada lei, porque assim, não adianta de nada a gente ter lei e um povo que não sabe o que é a lei, que não entende. Ou, quando você pega uma questão do estado de São Paulo, que 10% dos homicídios são solucionados. 90% dos homicídios passam incólume. E aí, o que adianta, sabe? Deixa eu te contar o que aconteceu 2 semanas atrás. Eu precisei chamar a polícia. Acho que foi no feriado? Ou perto do feriado? Foi uma coisa, não sei. Não, o feriado foi agora. Não. Faz umas 2 semanas mesmo. 2, talvez 3. Eu precisei chamar a polícia. Fazer uma treta na rua, de casa.
Mas envolvia tua família? Também, porque eu já saí lá já botando terror em todo mundo. O vizinho encrencou com meu cunhado tem um bar, o vizinho encrencou com meu cunhado, minha irmã já entrou pro meio, eu escutei aqueles gritos, já saí pra fora, arregaçando com tudo, e aí eu chamei a polícia. Não teve agressão, nada, gente, mas também não vou ficar escutando desaforo. E assim, mora de frente pra minha casa. E mora de frente pra minha casa desde que tinha 5 anos de idade. Agora é um homem feito, fica fazendo show. E aí eu precisei chamar a polícia. Quando a gente tenta ligar pra polícia, me veio gravação do tipo tananana, tananana, tananana. Nossa. Polícia. Não era uma musiquinha, mas era assim. Se for uma emergência, diz que diz não sei o que, sabe assim? Era isso. E eu não Sim. estou brincando. Eu fiquei mais de 7 minutos esperando. E eu até achei que era o telefone da minha irmã. Eu falei pra minha sobrinha, vai lá dentro, pega o meu, né? E também é a mesma coisa, 190 é a mesma coisa e tal. Depois de 7 minutos, me atendeu um cara. E aí eu também, já tava nervosa com o cara, já tava nervosa com a espera, já escorracei, ele me atendeu também. Eu falei, puta que me pariu. Vocês não atendem, mas é porque deve ter muita ligação. Eu falei, mas caramba, isso aí não é um telefone de emergência? E aí adivinha o que aconteceu? Adivinha? Não fora. Demorou mais umas 2 horas pra chegarem. Não, ele desligou na minha cara. Caralho! E aí eu fiquei mais 4 minutos, e aí eu me contive, aí pedi, e aí demorou 19 minutos para a viatura chegar. Se alguém tivesse que matar alguém, tinha matado. Teria matado e tinha saído do matado, lugar tranquilamente. E sumido, entendeu? Quase 1 hora nisso aí. Assim, eu não sei como que é pros lados de Fortaleza, mas já aconteceu daqui de Campinas de briga na rua, eu ver, ligar pra polícia e a polícia não aparecer. Tipo, 1 hora depois e 0 viatura, sabe? E assim, estado de São Paulo, cidade de Campinas, mais de 1 milhão de habitantes, metrópole, entendeu? E não passou. Ou seja, é a mesmo quesito que você falou. Se tivesse que matar, tinha matado. Então, mas você compreende que o povo fala assim, falta efetivo. Eu não acho que falta efetivo, eu acho que falta logística, sabe assim? Sabe o Tropa de Elite? Lembra o Tropa de Elite quando o Matias faz como que eles chamam? A mancha criminal, que se tivessem seguido o que o Matias falou, tinham resolvido o problema da polícia do Rio de Janeiro, só que o problema era a falta de vontade. Uhum. É porque há locais, assim, em que a criminalidade é maior. E assim, é por dezenas de fatores. Às vezes é fator do relevo, do... Por que você acha que periferia, no sentido de morro, é complicado? É por causa do relevo e da arquitetura, você entendeu? É complicado fazer uma incursão lá dentro. É complexo, é muita viela, é muito beco, é muito isso, é muito aquilo. Quando a gente fala de periferia do interior, eu, por exemplo, moro na periferia de Ourinhos, não é a mesma periferia que você vê em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A periferia aqui são casas planas, ruas largas, sabe? É uma vila, mas como é periferia, é o perímetro da cidade, né? Eu moro na última vila da cidade, então a gente fala, eu moro na periferia da cidade, não moro no centro. Mas a arquitetura, por exemplo, aqui é completamente diferente da periferia de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então, assim, e às vezes, você consegue detectar onde é que está mais o crime, onde é que está menos o crime. Às vezes é por relevo, às vezes é por arquitetura, às vezes é por preconceito. Às vezes é por preconceito, mas às vezes é enfim, por dezenas de fatores. Por dezenas e dezenas de um monte de fatores. Sim. Falta de educação, falta de possibilidade de sair de perspectiva, falta de distância, falta de dignidade e outros fatores que a gente discute socialmente. Só que você concorda comigo que o problema é que a gente, brasileiro, tem o costume de deixar policiamento em lugares onde não vai acontecer crime, porque condomínio é difícil de entrar ladrão em condomínio. É cercado por seguranças, Sim. inclusive particulares. Só que a polícia tá lá, guardando propriedade Sim. privada. De gente rica, você entendeu? É lá que a polícia tá. Não é onde o crime tá acontecendo. Não é lá. Sim, eu tenho um exemplo interessante aqui em Recife, no Recife Antigo, né? O bairro do Antigo Recife, que é conhecido nacionalmente e tal.
em que lá não era um bairro bem policiado, mas há uns 3 anos atrás inauguraram um hotel 5 estrelas lá no Recife Antigo. De repente, o policiamento lá tá exemplar. Tá inacreditável, de câmeras de Os segurança, índices de viatura em toda criminalidade com esquina. Cara, certeza despencaram. inacreditável o policiamento que tá lá. A gente pode andar lá de madrugada tranquilão. É que nem eu falo assim, ó, você pega a Rocinha, ó, dá uma busca aí, Adri, quantos habitantes tem a Rocinha? São milhões. Ah, não deve ser pequeno, Tá mais não. perto Eu aí, acho meu que é celular tá pelo longe. menos Não, 1 milhão. a Rocinha tá na casa dos milhões. Não, então não é a Rocinha, então é o Alemão. Ó, segundo o IBGE do censo de 2022, tem 72.021 habitantes e mais de 30 mil domicílios. Só isso? 71 mil, né? Não, mas Rocinha? é isso que eu tava pensando. 72 Eu mil. falei assim, eu não me enganei tanto assim. Nossa, É porque a cidade do Rio de Janeiro tem 6,7 milhões de Milhões. habitantes. A cidade, né, do Rio de Janeiro, e aí Rio de Janeiro se mas distrita, né? que memória falsa é essa que eu tinha? De onde veio isso? Não, mas eu que me assustei. Eu falei assim, não é possível que a minha memória esteja tão ruim assim. Ó, 72 mil habitantes, eu acho que é metade de um Maracanã, cara. Então, mas Posso deixa eu ser sincero. comentar que vocês É vão ter uma gente pra noção. carvalho. Deixa eu Uhum, comentar pode que vocês vão ter uma noção. Ourinhos tem 112 mil habitantes no último censo. 112. Sabe quantas delegacias nós temos em Ourinhos? Nós temos uma DISE, que é de entorpecente, nós temos uma central, que é de homicídios, nós temos delegacia da mulher, nós temos... Então, assim, só que eu falei, acho que foram 3 especializadas. Nós temos especializada da mulher e tudo mais. Eu não tenho noção, não consigo ter noção de quantas escolas nós temos em Ourinhos. Eu não consigo ter noção de quantos postos de saúde nós temos em Ourinhos. Nós temos um AME, nós temos uma UPA, nós temos uma Santa Casa, mas postos de saúde, eu não tenho noção. Quantos a Rocinha tem? Eu moro numa cidade de 112 mil habitantes. Quantos a Rocinha tem? Com certeza um número bem Sim. significante. Está similar aqui em Moreno, a cidade que eu moro tem 60 mil habitantes e tem assim, muitos postos de saúde, tem um hospital grandão, várias delegacias, delegacia da mulher também tem. Então, e aí, como é que você quer cuidar? Como é que o Estado quer cuidar de uma área onde você não está? Você não tem presença estatal. E quando eu falo em presença estatal, eu não estou falando de polícia, eu estou falando de posto de saúde, eu estou falando de escola, eu estou falando de creche, eu estou falando de parque para a criançada brincar, eu estou falando de saneamento básico, eu estou falando de calçada, eu estou falando de rede de esgoto, de asfalto, sabe? Eu estou falando deste tipo de coisa. Como você quer cuidar de um lugar onde você não está lá, não está presente? Então, a criminalidade não é porque as pessoas de lá são pobres. A estúpida maioria daquelas pessoas são pessoas trabalhadoras, honestas, corretas e que sofrem achacamento dos 2 lados, do Estado e do crime, você entendeu? Aquelas pessoas só querem viver na paz. Agora você vê, o cara bate na mulher, a mulher vai na delegacia, dentro do periferia, o cara arrebenta ela, eu corro pra delegacia, ela vai pra onde? Não, olha outra questão. Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes. Acho que tem 1.300.000, 1.400.000, acho que tem 1.300.000 habitantes. Tem 12 distritos policiais na cidade de Campinas. Se for dividida, dá mais ou menos dá um distrito para cada 100 mil habitantes. Tipo, cara, olha a quantidade de Ourinhos gente. tem mais delegacia do que Campinas, se for por... Quando você for pegar... Isso eu tô falando assim, dos distritos policiais gerais, é lógico, a gente tem DIG, Não, tem sim, DISE, mas é o que eu tô falando, aqui a gente tem uma DDM, central, a que gente são as tem duas especializadas, especializadas. Mas quando você pega o per capita, cara, 12 distritos para 1.300.000 habitantes é 110 mil pessoas por distrito. E aí entra naquilo que eu acabei de falar, tipo, 10% dos homicídios são solucionados, o restante passa incólume, Então, entendeu? A quantidade aí de crime que passa sem solução. É por isso que você não consegue. Por isso que, quando você falou agora de pouco, que a população precisa ser educada nos seus direitos e deveres, ela nem sabe sequer os direitos que tem, porque ela não sabe. E quando ela sabe o direito que ela tem, ela não sabe exatamente de quem cobrar. Por exemplo, tá faltando asfalto na frente da casa dela,
ela acha que a culpa é do Lula. E a culpa é do prefeito. Sim. Entendeu? Tá falando, eu fui assaltada, a culpa é do Lula. Não, a culpa é do governador. Não, porque a minha você rua tá entendeu? Cada um escura, tem suas a culpa é do responsabilidades. Lula. E não é, a culpa é do prefeito. Que é o prefeito que cuida da infraestrutura local da cidade. Entendeu? Exatamente. A escola do meu filho tá em greve, mas é estadual ou é municipal? Eu não tenho creche. Exatamente. Creche é municipal, entendeu? Eu não tenho saúde. Então, mas de quem que é a competência de cuidar dessa UPA? Ou que seja desse hospital? É da cidade ou é do estado? Entendeu? Ainda que seja concorrente, que seja os dois, né? Sim. Mas o que eu digo é o seguinte, você precisa educar a população para saber seus direitos e você precisa educar essa população para saber de quem cobrar esses direitos. A partir disso, exatamente, porque assim, não adianta você ficar pedindo pena de morte, né? Primeiro que não vai acontecer porque a Constituição proíbe. O candidato falou essa merda pra você, já tira da sua lista de que vai votar nele, porque ele é ou ele é um imbecil que não sabe nem o que tá se propondo, ou é um pilantra, ou ele é sem vergonha, não tem outra saída, não tem outra solução, né? Ou é incompetente, ou é conivente, sem vergonha. De toda forma, não adianta você ficar pedindo 100 anos, prisão perpétua, pena de morte para crimes, por mais horríveis que eles sejam, se você não tiver uma polícia que consiga ou que esteja interessada em investigar. Não adianta você falar que você se sente insegura na rua se você vota num governador que coloca todo o efetivo da polícia para defender patrimônio de rico e não... Exatamente. E não as pessoas, não os cidadãos comuns que estão indo trabalhar, pegando ônibus, pegando trem, você entendeu? Pegando Uber. Não vai rolar. Você vai continuar se sentindo inseguro. Porque a polícia que devia estar te protegendo, quando ela não está te matando, porque você é preto e pobre, ou às vezes você até é branco, mas é pobre, a polícia que devia estar te protegendo, tá protegendo carro de bacana, tá protegendo muro de bacana. E até é interessante a segurança pública continuar do jeito que tá. Claro que é. Porque serve ao interesse de muita gente. Sempre, porque a segurança pública, ela não é interessante que ela seja melhorada, porque a segurança pública é sempre uma pauta eleitoral. Sim. Se você melhorar, você acaba com a promessa, eu vou melhorar a segurança pública. Entendeu? Exatamente. A educação, por exemplo, sucateada do jeito que tá. Como? Por que não melhora? Primeiro, porque é interessante ter um povo ignorante, entendeu? É super interessante. Segundo, que é interessante para escolas particulares se manterem... Segundo, que é interessante ter a iniciativa privada. Bem instruída, sim. E, por fim, você acaba com o discurso de eu sou um deputado, um senador, um presidente, um prefeito que vai cuidar da educação. Não vai. Exatamente. Se você não votar em pessoas sérias, que você realmente... Que você já viu o trabalho dela. Mas você fica o quê? Você fica enfiando voto no cu de youtuber, você fica enfiando voto no cu de pastor, de capitão, de sargento, de cabo, sabe? Aí você pega a sua saúde, você pega a sua educação e enfia no seu cu, que é isso que eles fazem, sim, entendeu? Agora, você quer votar numa pessoa que tem experiência, você quer votar numa pessoa que você já viu o trabalho dessa pessoa, você não quer, você quer votar em quem quer te enganar, você quer ser enganado. Essa que é a verdade. Você quer, no fundo, eu tenho pra mim que você quer. Impressionou na época que o Tiririca foi o deputado mais votado da história, né, no primeiro mandato dele. É que agora não pode mais, mas tinha tem uma lenda não, que eu acho que é verdade, que votaram num macaco no Rio de Janeiro, né? No macaco-tchão, que era um macaco, acho que era de zoológico. Acho que era de um zoológico, macaco-tchão. Votaram no macaco-tchão pra presidente. Quando era de cédula Quando era cédula, Isso. Verdade. Votaram no macaco-tchão. Então você vê. Em São Paulo teve um caso parecido também, que votaram no rinoceronte, de um zoológico. E eu adoro, assim, quando chega e fala assim, eu não quero nem A, eu não quero nem B, porque... nenhum me representa. Olha, mas não assim, vou votar. Eu vou dizer, o senso comum... o ódio que eu tenho de você quando você fala isso. Nossa senhora. Mas eu vou dizer uma coisa. O senso comum joga muito contra ao nosso discurso. Ao discurso do pensar, ao discurso do refletir, ao discurso
do busque se informar. Por quê? É muito fácil quando alguém fala assim, político é tudo igual, o político A e o político B, eles têm o mesmo discurso, ou o discurso deles era um e agora mudou o discurso. Isso é tudo senso comum, isso é o que 90, 80, eu vou falar a porcentagem aqui do Instituto Tirei do. Minha Orelha. Tirei do. Que assim, as pessoas têm essa visão e essa sensação de que política é tudo igual, entendeu? E aí, quando você pergunta pra pessoa, tá, mas qual discurso mudou? Ah, o discurso dos políticos. E aí sempre vem aquela coisa genérica, porque o interesse é até a página 2, sabe? Porque às vezes o interesse é só você ficar revoltado. O interesse é você se manter só naquilo que você tá consumindo, sabe? E foi uma coisa que eu falei. Eu consigo dizer, e aí pode ser, até a Ana me confrontou no seguinte sentido, e pode ser mesmo, que seja pelo fato de eu gostar, de eu ir atrás e de eu ver, eu consigo dizer que, por exemplo, o Fernando Haddad, pra mim, é uma decepção, porque o discurso que ele teve frente ao Ministério das Finanças, eu esqueci o nome do ministério dele agora, da Fazenda, foi um discurso completamente neoliberal, sabe? Eu não queria ver um discurso neoliberal. O discurso mas o Haddad, neoliberal você estava enganado, não, porque o Haddad sempre foi de centro-esquerda. Sim, exatamente, mas esse discurso neoliberal... Foi de esquerda. Não, mas eu não tô falando que ele foi, não tô falando que ele é muito mais mudou parecido com o Alckmin, inclusive, do que com o Lula. Concordo, mas assim, é um cara que, de um partido de centro-esquerda, que ao invés de prezar o social, estava prezando manter as empresas grandes e manter o status das coisas como estão, entendeu? E aí é esse discurso que mantém a gente no mesmo capítulo que a gente tá, porque quando a gente tem a possibilidade de dar uma guinada, a gente não consegue dar essa guinada, entendeu? Não é que eu tô querendo lamber o Haddad, nem defendê-lo, não ganho pra isso, queria ganhar, Haddad, um beijo. Mas muito do que não foi feito ou do que foi apaziguado é por conta do Congresso. Não adianta, você não governa sozinho, pelo menos num governo democrático, você não governa sozinho, e nada que o governo pudesse fazer ia passar naquele Congresso e ia ser só desgaste, porque tudo ia ser distorcido e retorcido e cuspido. Cara, o cara só queria, pouco tempo depois explodiu lá Carbono 14, que viu que o PCC tava pra tudo que era fintech e não sei o que, nossa senhora, carteira de crédito pra tudo que foi lá, aquele arregaço. Um pouco antes, a Receita, já sabendo disso, não era divulgado pra gente, mas provavelmente já era sabido o que estava acontecendo. Um pouco antes tinha saído a notícia que a Receita Federal ia começar a fiscalizar as fintechs. Fintech, para quem não sabe, são esses bancos digitais, que na verdade não são bancos, porque bancos, que nem o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander, tem uma legislação específica, não é todo mundo que pode ser um banco, tem que cumprir certas exigências do Banco Central para ser um banco. O Nubank, o C6, falou outro, Mercado Pago. Inter. Acho que o Inter hoje já é banco, já. Eu não sei, o Nubank parece que tá querendo virar banco, né? Parece que eu vi uma notícia dessa, não tenho certeza. Eu não sei. Mas, enfim, todos esses bancos que te mandam cartão de crédito, tudo isso não é banco, é fintech. E fintech, ela não é que nem um banco, não tem um cofre, não tem o dinheiro ali, é diferente. Então, o que eles fazem? Você aplica no Nubank, mas o Nubank tem uma carteira imensa de crédito, como se fosse tipo um balão, que um monte de gente coloca dinheiro ali e o Nubank põe aquele dinheiro. Gente, é um exemplo tosco, só para ficar fácil de entender, tá? Não é exatamente assim. Mas enfim, como ele não faz aplicação, porque ele é uma fintech, não é um banco, então assim, eu boto dinheiro, o Adriano bota dinheiro, o Thiago bota dinheiro, todo mundo bota dinheiro, o PCC bota dinheiro, faz um balão cheio de dinheiro lá dentro e esse dinheiro o Nubank leva lá no Banco do Brasil, por exemplo, e aplica, entendeu?
entendeu? Sim. Quando o Banco Central ou a Receita Federal quer rastrear esse dinheiro, ele não consegue chegar em mim, porque o meu dinheiro e o dinheiro do PCC foi posto na mesma carteira, dentro do mesmo saco. Lá dentro desse saco, não se consegue rastrear qual é a nota da Sandra, qual é a nota do criminoso. É essa a diferença, você entendeu? E provavelmente, quando saíram com a história de vamos monitorar Pix, eles já sabiam que estava acontecendo isso. O que o seu Nicolas fez? Foi lá fazer vídeo com fundo preto. Nossa, olha, Thiago, mentes Exatamente. brilhantes, hein? Ó nós dois, ó. Cara, chega a ser um teatro, né? O governo queria que a Fintechs fizesse a mesma coisa que os bancos já fazem, não é uma novidade. Os bancos fazem. Aí a direita se movimentou inteira para isso não acontecer, porque claro que eles estão envolvidos. Agora você vê a Receita querendo rastrear Pix de Fintech, Nicolas não deixou. Logo, aí tiveram que recuar. Aí logo depois estourou a Carbono 14, que mostrou para todo mundo do porquê a Receita queria fazer aquilo. Logo depois estourou o Banco Master. E quem usava o avião? O rapaz do vídeo do fundo preto. Ai, que coisa. Quem diria, né? E mais um monte, né? De dentro do Congresso, né? Mais um monte. Sim. Então, você vê. Não só do Congresso, né? Do Judiciário também. Do Judiciário também. Coisas muito esquisitas. Muito estranhas. Eu vi um dado que o Lobo de Wall Street não fez nem 5% do que o Vocaro fez. E tem um filme com Leonardo DiCaprio. Você imagina? Não, pode apostar. Vai ter futuramente, depois que passar todo o processo, a gente vai ter Netflix, HBO Brasil fazendo filmes com a história do Vocaro, que dá o filme também, estilo Lobo de Wall Street. O cara fazia festa com 300 prostitutas, pô. Isso é um filme pronto de Scorsese, pô. A minha preocupação real do caso Vocaro é que nem 30% de quem tem a mão suja ali vai ser preso. Sabe por quê? E vai ser explanado também. O Celso Rocha de Barros fala muito isso e há muito tempo. Ele fala, por exemplo, por que o Valdemar da Costa Neto não está preso até agora, por causa do 8 de janeiro? Sim. Depois, ele queria anular as eleições, ele entrou com uma ação, com um documento, eu não vou falar que era falsificado, porque alguém assinou aquilo, mas o que estava escrito no documento não era verdade, que as urnas não eram confiáveis e tudo mais. No julgamento do Bolsonaro, o Bolsonaro falou com a boca dele que as urnas eram confiáveis, sim. Porque é engraçado que a mesma urna que elegeu o Eduardo Bolsonaro para deputado foi a mesma que elegeu o Lula para presidente. Exatamente. Mas a eleição do Eduardo vale, a do Lula não vale. Então, assim, não faz o menor sentido. E por que o Valdemar não tá preso? Por exemplo, o Valdemar é um exemplo. Cadê o cara que doou R$500 que a gente ia falar, mas acho que não vai dar tempo, porque a gente tá bem adiantado já. Já tá aí em cima da hora. Mas o cara que doou R$500 lá pro ônibus pegou 14 anos de prisão. Mas cadê os agropecuaristas que mandava dezenas? E não só o ônibus. Mandava a carne, mandava suprimento, mandava um monte de coisa. Cadê esse povo? Só pra eu dar uma explanada nesse assunto, só pra gente não passar em branco. As matérias estão pegando o cara de R$500 meio que como um mártir, tá? Porque, na verdade, foram 3 pessoas condenadas. Foram 3 homens. Um deles se chama Alcides Ram e os outros 2 são o René Afonso e o Vilamir Valmor Romanovski. O Vilamir Valmor Romanovski doou R$10 mil, esse René Afonso doou 1.000 e esse Alcides Ram doou 500. Ou seja, assim, quando a gente vê a matéria falando que idoso doou R$500 e foi preso por 14 anos, eu falei, caralho, se o cara que doou 500 levou 14 anos, o que o cara que doou 1.000 vai levar? Porque você concorda que se são 14 anos pro peixe pequeno, você já tá dosando a condenação dos próximos, que são peixes maiores. Não sei se vocês concordam comigo. E aí a Sandra, que é advogada, vai poder falar isso melhor do que eu. Já tá negando. Não, você está errado. Eu tô errado. Então explica. O crime é um só, não importa
quê. O crime é um só, não importa o quê. Você entra na casa de uma pessoa, você leva uma TV. Aí na semana é um furto. Aí na outra semana, que é de tanto a tanto. Ou você entra na casa de uma pessoa, leva a TV, o fogão, a geladeira, o micro-ondas, o computador, o notebook. Você leva. É o mesmo crime. Entendi. Não importa exatamente. Só vai diferenciar se houve violência ou não, porque daí não é mais furto, é roubo. Ou se houve entrada forçada. Tá. Aí vai ter nuances. Mas o crime é o mesmo. O que doou 500 cometeu os mesmos crimes, porque aí não tem só... provavelmente tem... Se é só 3, não deu... Deve ser quadrilhobando. Deve ter entrado em quadrilhobando, alguma coisa assim. Porque não entra em organização criminosa. São 3 crimes. Tá assim, na matéria. A condenação dos 3 réus foi de 14 anos, 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção. 100 dias multas cada, no valor de 1/3 do salário mínimo, danos morais coletivos de 30 milhões e o nome dos réus no rol dos culpados, expedição de guia definitiva e pagamento de custas pela condenação. Mas foram alguns crimes, quer ver? Foram 5 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Tá. Então eles colocaram associação criminosa. Isso é parecido com aquela mulher que recebeu uma condenação similar e a matéria foi porque passou batom na estátua. Sim. Não, é porque na verdade é praticamente o mesmo, são os mesmos crimes. Porque quando a pessoa fala pra mim que porque ela só passou batom na estátua. Agora nesse caso, só porque R$500 pra fretar um ônibus. Tá, mas aí você começa a perguntar, vai pra trás. Sempre que uma pessoa chegar com uma imbecilidade dessa, começa a ir pra trás. Uma professora minha, dona Doraci, não sei nem se está viva, imagino que não, porque ela já era uma senhora já quando eu era criança. Mas a dona Doraci me ensinou, eu tinha uns 12 anos quando ela me ensinou que o porquê é a pergunta mais importante que você pode aprender a fazer na vida. Por quê? Aí mas ela foi presa por pichar essa... Tá, mas por que ela tava pichando a estátua? Porque ela tava lá no meio da... Tá, mas por que ela tava lá no meio da coisa? Porque ela tava lá no acampamento. Tá, mas por que ela tava no acampamento? O que ela queria lá no acampamento? E aí você vai chegar de que todas aquelas pessoas, o que quebrou o relógio se fudeu de mal fogo porque era peça histórica e patrimônio, não sei o quê. Era os idiotas. Mas assim, a mulher que pintou a estátua e o cara que deu 500 conto pra fretar um ônibus, o intuito deles era o mesmo, um golpe de Estado, você entendeu? Sim. E o cara que deu 500 e o cara que deu 10 mil cometeram o mesmíssimo crime. Um só é mais pobre do que o outro, mas cometeram exatamente o mesmo crime, que é apenado com as mesmas penas, entendeu? Então, não tem diferença. Agora, o Adrian falou que o pessoal que deu mais dinheiro, o que doou menos, serviria como um teor da dosagem, mas não, né? Porque o outro não vai ser condenado que doou muito. Não, agora faz sentido. Não. Mas assim, o que eu fico irritada é porque o cara que doou 10 mil tá preso. O cara que doou 500 tá preso. Agora, e o cara que doou 100 mil? E o cara que doou 200 mil? E o movimento do agro que levou caminhões? Você viu também que saiu uma notícia? Eu também não entrei para ver. Mas que estão descobrindo agora que tem mais de 10 milhões em multa de trânsito daquele negócio de fechar a rodovia e tal. Que eles nem sabiam que eles tinham levado. Sim, eu vi por cima. Eu vi por cima também. Eu preciso entrar melhor para ler, para entender. Porque esse povo achou que era festa na floresta. Sim. Você entendeu? E todo mundo fala assim, mas eles só foram lá. Eu falei assim, então, em outubro, se o Lula não foi eleito e o Flávio Bolsonaro foi eleito, eu posso ir lá quebrar que você vai vir aqui me defender. Você vai vir me defender, não vai? Você vai pedir anistia pra mim, não vai? Porque, né, claro, eu nem sou petista, mas eu falo que eu sou. Mas eu falo que eu sou. Eu não sou, mas eu falo que eu sou. Porque eu sou petista. E aí eu vou lá brigar por causa do Lula, você vai defender a anistia pra mim? Não vai, né? Por que você não vai? Não. Porque você acha que eu vou dar um golpe de Estado? Não, aí ele vai querer que sua cabeça role junto com a dos reis na monarquia francesa. E o Celso Rocha de Barros falou uma coisa muito interessante no último foro de Teresina, que por acaso eu esqueci, tava na ponta da minha língua. Que merda. Deixa pra lá, corta isso. Não vou lembrar. Não vou nem fazer esforço hoje. Sobre isso. Ok, é isso aí. Meu povo, me encaminhando aqui pro final do nosso querido programa, vou falar rapidinho sobre aquele meio de comunicação extremamente arcaico que os parentes da senhora Sandra, os maias, utilizam, que é o e-mail, comentaristaspod@gmail.com. Eu não estou em nenhuma rede social,
tirando o Comenta Pod, mas eu tô sem acesso, então é isso. Senhora Sandra Maia, onde as pessoas te encontram? Me encontram lá no Blue Sky, no @Sandra Maia com Y e H no final. É isso aí. E por último, mas não menos importante, senhor Thiago Miro, onde as pessoas encontram Vossa Senhoria? Aí, pode me encontrar em @Thiago Miro também, qualquer rede social. Se não tiver, é porque você não tá lá, né? Se não achar, é Se porque não achar, porque eu não tô. Eu ri disso. Eu ri disso na hora que eu tava ouvindo. Eu ri na hora que ele falou. Eu ouvi o episódio, eu ri de novo e agora eu tô rindo de novo, gente. Sabe o que é mais interessante? Porque assim, Thiago Miro, eu achava que era um nome único, que toda rede social eu uso Thiago Miro, menos na porra do Facebook, que eu tenho que usar Thiago Miro com 2 Os no final, porque existe um Thiago Miro no Rio de Janeiro, que o sobrenome dele nem é Miro, mas ele decidiu botar Thiago Miro no nome do usuário dele. Você sabe que diziam, né? Eu lembro que quando o Alexandre de Moraes começou a ficar famoso por todas as questões, né? Porque quem fez o Alexandre de Moraes famoso foi o Bolsonaro, Sim. né? Com aquele Sim. discurso, esse presidente não mais cumprirá. Deixa de ser canalha! Alexandre, deixa de ser canalha! canalha! Quem fez o Alexandre, o que o Alexandre foi o Bolsonaro. Sim. Sabe, é o Nêmesis, porque sabe até aquele então- negócio de padrinhos? Até então ele era só o jardineiro paraguaio, né? Ele era o jardineiro paraguaio, a esquerda nem gostava dele. Nossa, o povo detestava ele, quem nomeou ele foi o Sim. Temer, a esquerda odiava o Alexandre. Mas o caso é o seguinte, quem fez o Alexandre famoso foi o Bolsonaro. E de novo eu esqueci que... lembrei que é do Do arroba. arroba dele, E né? quando ele ficou famoso, todo mundo descobriu que o arroba dele no Twitter era @Alexandre. Alexandre. Alexandre. Não, Assim, é a é inveja impressionante. de todo Alexandre. Sim. Todo mundo se mataria pra ter aquele arroba. Não, eu não sei, Alexandre. se eu tiver só um @Thiago. Porque existe, mas, cara, imagina, o Twitter foi criado 5 minutos depois ele fez a conta, Alexandre. Eu também não consegui usar o Sandra Maia, porque nem no e-mail. E olha que eu tenho um e-mail, gente, do Hotmail. Só pra você ter uma noção que o meu e-mail é velho. Ok. Depois dessa confissão aí, meu povo, eu agradeço imensamente Vossas Senhorias por essa gravação. A gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço, até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Diga, Sandra. É só quer pra falar? mim que você tá ficando estático? Thiago, Não, você tá também dando uma falhada mesmo, mas eu tava achando que era aqui o problema. Ah, tá. É porque você Mas tá tá ficando falhando o meu estático. áudio? Não, também? tá dando uma falhada no áudio, aí a imagem trava, mas volta rapidamente. Dá pra entender o contexto, mas tá dando uma caída. Deixa eu diminuir. Pensei que era minha internet aqui Peraí. por causa da chuva. Vê se melhorou agora. Será que parou? Por Acho enquanto, que parou. nada. Mais de 1 minuto aí sem travar. Tá. Beleza. Então pode seguir, Thiago. Sim. Eu vou ter que sim. abrir o portão pro meu irmão, Vai lá. gente. 2 Tudo bem. minutos. Vai lá. É tão... Oi!